Boa noite, queridos irmãos, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em sua vida, em seu coração, em seu lar, em sua casa nesta noite. Estamos aqui no Acampe em Casa 2020. Nós deveríamos estar num acampamento, né? A programação era essa, a nossa agenda era essa. Hoje estaríamos lá na cidade de Manduri, interior de São Paulo, no acampamento Ebenezer. Eu já quero aqui fazer os meus agradecimentos ao acampamento Ebenezer. Por quê? Porque eles foram realmente honestos, foram cristãos conosco. Nós já tínhamos dado uma entrada, um sinal, e aí nós tivemos, né, devido aí à pandemia, a situação que nós estamos vivendo do coronavírus, né, do Covid-19, tivemos que já pensar no cancelamento antes mesmo de que houvesse realmente a questão da quarentena, do isolamento social. Nós já antevemos que teríamos que cancelar. E aí eles foram muito honestos, devolveram para nós o dinheiro que nós tínhamos dado. Então quero agradecer aqui publicamente a toda a equipe do acampamento Ebenezer. Muito bem, queridos, então nós tivemos essa ideia de fazer o que nós faríamos no acampamento, as ministrações que faríamos no acampamento, fazermos online, já que estamos com essa dinâmica, né? Então, acredito até que vai ser bom para aqueles que não iriam participar do acampamento, vão poder acompanhar essas ministrações, ok? Então, daqui a pouquinho eu vou estar orando, mas eu só quero já explicar como é que vai funcionar. Nós vamos primeiro passar para vocês uma ideia de cada geração, de acordo com as respectivas datas, né? Esse é um trabalho que foi feito, muitas pesquisas acadêmicas, inclusive, que envolve sociologia, que envolve psicologia e antropologia, né? São ciências que estudam a questão do ser humano. Então, o que nós vamos passar aqui não é algo da nossa cabeça, não é algo que nós inventamos, não. É algo sério, algo importante. E o tema nosso é Conectando Gerações. Então, nós vamos passar cada geração, as características de cada uma delas, e depois vamos ter um debate aqui para ver como que nós podemos e devemos conectar as gerações. Porque as diferenças que existem são motivos de conflitos dentro da casa, dentro do lar, às vezes na própria igreja e na sociedade em geral. A falta de entendimento de que cada geração tem uma marca, tem uma característica, e às vezes a falta desse entendimento é que causa os conflitos, ok? Então essa é a nossa ideia nesta noite, através do Acampe em Casa. Então esteja à vontade aí, você está no recôndito do seu lar, né? Esteja à vontade para estar aí espichado, quem sabe no colchão, no sofá, numa cama, enfim, mas não deixe de chamar a família para estar junto com você. E também compartilhe aí a nossa página, compartilhe esse evento aí no Facebook, tem a opção compartilhar, depois aparece lá em cima publicar. É só você clicar, compartilhar, depois publicar, você já vai estar então passando para os seus contatos o nosso link. Então nós vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando através dessa transmissão. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, fazendo essa transmissão online deste evento Acampe em Casa. Nossa agenda, nossa programação era de estarmos no acampamento ali, no acampamento Ebenezer, mas devido a esses acontecimentos recentes, estivemos impossibilitados. Mas não queremos, Senhor, perder a oportunidade de abençoar famílias, de abençoar pessoas. E é por isso que nós tiramos esse tempo agora, separamos esse tempo de nossas vidas para estarmos aqui ministrando, ó Deus, aos corações. Pedimos que o Senhor esteja abençoando e que as famílias sejam abençoadas através dessa transmissão, através de tudo aquilo que nós vamos transmitir para eles, Pai, todo o conhecimento. E que nós queremos, Senhor, é ver as gerações conectadas, abençoadas, trabalhando juntos em prol da sociedade, em prol do Teu reino também, Senhor. Abençoe cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada ancião,
que está conectado conosco neste momento e aqueles que no futuro vierem a se conectar através desta gravação. Pai amado, nós oramos assim, agradecidos em nome e também para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Então nós separamos aqui, nós vamos ter 5 ministrantes, palestrantes que vão estar falando sobre cada uma das gerações. Eles vão estar falando separadamente. Depois nós vamos nos sentar aqui, os 5, e vamos fazer um debate em cima de tudo aquilo que nós vamos passar. E nós queremos a sua participação, ok? Já vai se preparando aí, já vai pensando na pergunta que você de repente vai fazer para nós aqui, logo após, no momento do debate. Nós queremos interagir com vocês. Vocês vão enriquecer esse trabalho. Que pergunta, pastor? Quais os conflitos que acontecem aí com vocês? De repente, a sua dúvida, ou o que está acontecendo com a sua família, obviamente acontece com outras também, e vai nos ajudar a dar respostas para você, dentro de tudo aquilo que nós vamos passar, ok? Então, da minha parte, eu vou estar falando sobre a geração chamada Baby Boomer, mas rapidamente eu quero passar para você a divisão que é feita. Há variações entre os pesquisadores, coloca assim, às vezes 3, 4, 5 anos de diferença, mas na média é o que eu vou passar. Até 1945, quem nasceu até 1945 é chamado de veterano ou tradicionalista. De 1946 até 1964, aí já é a geração Baby Boomer. De 1965 até 1984, aí já é a geração X. De 1985 a 1995 é a geração Y. De 1996 até 2010 é a geração Z. E de 2010 até agora é chamado geração Alfa. Então vai vendo aí qual geração que você se enquadra. E há um detalhe interessante que, por exemplo, eu sou geração X, porque eu nasci em 1965. Só que a geração Baby Boomer foi até 64. Então, quer dizer, é uma pequena diferença. Estou aqui já citando nomes. O meu genro, Mateus, ele nasceu em 1984. Então, ele também seria geração X. Mas há uma diferença entre eu e o Mateus. O quê? De 20 anos. Então, tem esses detalhes todos que, às vezes, falam assim, mas eu sou da geração tal, mas eu penso como a outra. Por causa disso, depende quando você nasceu, a data que você nasceu. Se foi logo no comecinho dessa geração, ou se foi mais para o final. Então, se você nasceu no final, por exemplo, eu repito, eu nasci em 1965. Eu sou geração X porque a minha influência foi dessa geração. Então, desses 20 anos até 84, eu convivi ali. Acabei de citar, o Mateus nasceu em 84, mas ele já não pegou a influência da geração X, ele já entrou na geração Y, tá? Mas tudo isso vai ser explicado, cada um vai explicar também, mas o importante é você conhecer também as características de cada uma. Então eu vou começar passando a geração Baby Boomer, a geração Baby Boomer, e logo em seguida nós vamos ouvir os demais. Muito bem, mas antes de falar, só dando uma pincelada, antes da geração Baby Boomer, tem a geração chamada dos veteranos, que foi até 1944 por aí, 44, 45. E é uma geração que sofreu 2 guerras. Esse é um detalhe interessante. Houve a Primeira Guerra Mundial e logo próximo houve a Segunda. E guerra mundial é uma coisa que afeta muito a vida das pessoas. O Brasil entrou já no final, em 1944, que a Força Expedicionária Brasileira se envolveu. Inclusive, eu tive um tio que lutou lá na Itália, tá? Mas isso foi em 44. Mas eu lembro que minha mãe comentava que faltava coisas para comer aqui no Brasil. Por quê? Porque tudo estava sendo direcionado para os soldados.
né? Então eles davam prioridade, porque soldado, se não tiver alimentado, não guerreia, né? Então havia escassez de coisa que não passaram fome, não. Mas de repente alguns produtos, alguns alimentos não se achava com facilidade. Então essa geração dos veteranos sofreram, é uma geração que sofreu 2 guerras. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, minha mãe tinha cerca de 24 anos, ela nasceu em 1920. Né? Então isso afeta as pessoas. E essa geração afetou a geração que eu vou falar agora, que são os baby boomers. Por quê? Porque os veteranos, né, o pessoal que nasceu até 1944, 45, eles eram rígidos na forma de criar os filhos. Eram muito rígidos, muito duros. Então, tudo que uma geração faz afeta a geração seguinte. Bom, mas então, por que o nome Baby Boomer? Por que eles se chamam Baby Boomers? É um nome, uma palavra inglesa, né? Americana. E por que esse significado? É porque logo após a guerra, logo depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, no período de guerra, obviamente, não há aumento populacional. É o contrário, há diminuição. Pessoas morrem, casamentos não acontecem. Então, e quem está casado não quer gerar filhos, o mundo estava em guerra. Então, houve uma diminuição da população mundial por causa da Segunda Guerra. Que já, inclusive, da Primeira também, que nem descansaram de uma, já entraram em outra guerra mundial. Então, isso afetou a geração seguinte. Em que sentido? Quando acabou a guerra, o pessoal começou a ter uma vida normal. E houve uma explosão demográfica, houve um aumento populacional. Então surgiram muitos bebês, muitas crianças. Né? Então por isso a palavra baby, que significa bebê. E como houve um boom, né? Houve um estouro populacional, então é chamado então essa geração de baby boomers. Tá? Muito bem. Quais são as características principais dos baby boomers? Lembrando que baby boomer é quem nasceu entre 1946 e 1964. Tá? Então, quem nasceu nesse período é considerado baby boomer. Então, primeira característica, também são rígidos ou foram rígidos na criação dos filhos. Por quê? Porque eles herdaram isso dos veteranos, dos seus pais. Os seus pais os corrigiam com muita severidade. E eles acabaram herdando. Então os baby boomers, apesar de buscar uma certa liberdade, mais do que os veteranos, mas eles mantiveram, principalmente essa questão da rigidez. Outra característica, eles têm um grande respeito pelas tradições familiares, porque eles foram ensinados assim. Como eu disse, os veteranos saíram de 2 guerras. Então, eu vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo esse momento difícil aqui. Você vai valorizar mais a sua família. Talvez você não estava valorizando, agora você está valorizando. Né? Então, por quê? Porque isso afeta. Então, os veteranos passaram isso, eles sobreviveram à guerra, eles passaram esse respeito, esse amor pela família e também ter muitos filhos. Então, os baby boomers adquiriram isso, essa herança de respeito pela família. É algo que eles não abrem mão. Outra característica, respeito pelas autoridades. Porque como seus pais cobraram isso deles, então eles aprenderam, isso ficou impregnado neles. Então, eu estou falando aqui só para você ter uma noção, hoje um baby boomer, ele tem entre 55 e 75 anos. Tá? Então é uma geração que hoje está com entre 55 e 75 anos. Eu sou quase um baby boomer, eu estou na geração X, eu tenho 54, mas já estou caminhando para ser um baby boomer. Tá? Então nós realmente fomos criados respeitando as autoridades. Uma prova disso, o pessoal fala muito do regime militar. Né? Combatem o regime militar, falam mal e tal.
esse pessoal viveu. Pergunta para uma pessoa de 60 anos, 65, 70 anos, se ele reclama do regime militar. Se ele fala alguma coisa. Você não vê ninguém reclamar. Por quê? Era um regime militar, mas eles eram acostumados a respeitar a autoridade. Cantar o hino nacional, respeitar os professores, respeitar os pais, respeitar a polícia. Eles foram ensinados assim, para eles não era dificuldade nenhuma. Não vou entrar aqui no mérito político em si. Eu estou dizendo que eram pessoas acostumadas a respeitar a autoridade. Outra característica, eles tiveram um período de crescimento econômico. Por quê? Porque, como eu disse, a geração anterior passou por guerra, isso traz caos financeiro, e aí então há a recuperação econômica. Então eles tiveram um período mais tranquilo na questão econômica. E um grande valor ao trabalho. Porque é o que a gente fala. Quando você perde algo, infelizmente é assim que nós agimos, né? Quando a gente perde algo, a gente dá valor. Hoje você vê gente brigando porque quer trabalhar. Mas quando estava trabalhando, reclamavam. Né? Porque estava cansado. Porque realmente o trabalho cansa. Só que o trabalho cansa, mas ele gera renda. Então hoje as pessoas não querem ficar em casa, elas querem voltar a trabalhar para garantir o pão nosso de cada dia. Né? Então essa geração, como foi uma geração de recuperação, eles valorizaram muito o trabalho. Então é uma geração que estranha hoje uma pessoa entrar num trabalho, 6 meses depois está saindo porque não gostou. 1 ano, não... É uma geração que ficou 30 anos, 40 anos na mesma empresa. Ou, no máximo, nesses 30, 40 anos, trabalhou em 2, 3 empresas no máximo. Por quê? Por causa da característica dela, tá bom? Com relação à tecnologia, eles não tinham. Os baby boomers não tinham a tecnologia, não comparada com a de hoje. Havia alguma coisa, né? Já tinha o movimento industrial, mas não se compara. Não havia brinquedos eletrônicos, não havia jogos eletrônicos. Então, foi um pessoal que brincou na rua, um pessoal que brincava de bolinha de gude, de peão, de soltar pipa, enfim. Era essa brincadeira desse pessoal. Sabe qual tecnologia que eles tinham? A televisão. Com detalhe, preto e branco. Não era colorida. Eu peguei um finalzinho, né, dessa fase, eu assisti a final da Copa de 70 na casa do vizinho. Por quê? Porque só quem tinha condições financeiras tinha uma televisão. Não era qualquer um que tinha, não. E na época nós não tínhamos condição. Em 1970, eu tinha 5 anos, eu assisti a final da Copa de 70, Vitor. Né? E sabe o que eles colocavam na frente para parecer colorido? Uma tela esverdeada. Que inclusive aumentava a televisão. A televisão era pequena, essa tela aumentava a televisão e deixava ela esverdeada para dar um pouco de cor. Essa era a tecnologia do Baby Boomer. Então você precisa entender. Muito bem. E por fim, quais são os desafios para um Baby Boomer hoje? O que um Baby Boomer tem que entender para ele se conectar com essas novas gerações, né? Entender esse mundo tecnológico. Você não teve tecnologia à sua disposição, mas se você tivesse, você teria usado. Então não reclame hoje do seu filho, do seu neto, talvez do seu bisneto, ficar com o celular na mão. Por quê? Porque está à disposição dele. Se na sua época tivesse, eu tenho certeza que você também usaria, ok? Então você precisa entender esse mundo tecnológico. E segundo, entender a mudança que houve. Hoje a mulher trabalha fora e põe filho na creche ou dá o filho para outra pessoa criar, cuidar. É assim, você vai ter que entender esse novo formato de família. Quase não se tem filhos, as pessoas hoje não querem ter. Você, repito, você que é baby boomer, você veio daquela geração, que eu disse, pós-guerra, que houve uma explosão de nascimentos, de bebês. Então as famílias tinham 6, 7, 10, famílias tinham até mais de 10 filhos. Hoje é 1, 2, quando muito 3. Mas a maioria quer um filho e olhe lá. Você precisa entender isso aí. Às vezes você reclama, você não tem filho, eu quero neto, eu quero bisneto. É outra geração, ok?
ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês com relação aos baby boomers. E agora nós vamos ouvir a respeito da geração X. Fique ligado aí, continue compartilhando com seus familiares, com seus amigos.